Saudações, queridos irmãos, graça e paz esteja com cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo sobre a Palavra de Deus. Estamos estudando os 7 selos de Apocalipse, capítulos 4 a 8. Essa é a terceira parte do tema. Se você ainda não estudou as duas primeiras partes, seria bom estudar para que você possa entender agora esta parte que vai falar sobre o segundo selo. A palavra de Deus nos diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. No livro Manuscript Releases, em português seria Manuscritos Inéditos, volume 9, página 7, diz assim: a linguagem simbólica, este rolo continha a influência de cada nação, língua e pessoas desde o início da história da Terra até o fim. Ou seja, os 7 selos contêm a história de toda a humanidade. Os 7 selos não começam com a igreja cristã, senão que eles têm a história de toda a humanidade desde o início até o fim. Com essas palavras inspiradas do Espírito de profecia, vamos fazer uma breve oração e entregar o nosso estudo nas mãos do Senhor. Pai nosso que está nos céus, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos está dando agora, neste momento, de poder estudar a tua palavra. Assiste-nos, por favor, ó Deus, através do teu Santo Espírito, para que possamos entender aquilo que vamos ler e estudar na tua palavra neste momento. Perdoa todos os nossos pecados e derrama uma bênção sobre cada ouvinte, cada família que está ouvindo essa mensagem. Pedimos e oramos agradecidos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso canal A Voz de Ezequiel 9, um canal especialmente dedicado para o estudo das profecias. Vamos seguir com o tema dos 7 selos. Vemos na última apresentação, o primeiro cavaleiro, cavalo branco. Explicamos todo a simbologia e hoje vamos seguir com o segundo, o cavalo vermelho. Lembrando que a inspiração nos diz que os selos contêm todo o conselho simbólico do Eterno, a história de todos os poderes dominantes, ok? De todos aqueles que já viveram na Terra. Então, ali em sua mão aberta estava o livro, o rolo da história das providências de Deus. A história profética das nações e da igreja, desde o início da terra até o fim. Então, não se deixe iludir com falsas teorias que dizem que os selos contêm somente a história da igreja cristã. Na verdade, eles contêm também a história da igreja cristã, mas não só isso. Ok? Contém praticamente 6.000 anos de história, Estamos beirando já 6.000, Então, os selos contêm a história de toda a humanidade, desde o início da Terra até o fim. Vamos dar continuação ao nosso tema, que vai falar hoje sobre o cavalo vermelho. Apocalipse capítulo 6, verso 3 e 4 diz: e havendo aberto o segundo selo, eu vi o segundo animal dizendo, vem e vê. E ali saiu outro cavalo que era vermelho, e ao que nele se assentava, foi-lhe dado o poder para tirar a paz da terra. Muito importante essa parte. O poder para tirar a paz da terra. E que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse capítulo 6, 3 e 4. Se o cavalo branco representa o primeiro período, então o cavalo vermelho deve representar o que se seguiu. Vermelho é o mesmo que escarlate, que é um símbolo de pecado e condenação. Lendo Isaías 1, de mesmo que nossos pecados sejam como carmesim, seja vermelho, será branco como a neve. Ok? Branco, pureza, inocência. E vermelho, no caso aí, é pecado. O dragão vermelho de Apocalipse 12 e a besta escarlate de Apocalipse 17. Tudo tem a ver com a rebelião, a condenação, o pecado. Então, esse período que vamos estudar agora é o período
do cavalo vermelho, período quando entrou o pecado no mundo, e que vai ter uma aplicação mais direta após o dilúvio, né? Depois que Adão pecou, a terra foi amaldiçoada e a sua perfeita beleza foi prejudicada. Assim o cavalo branco passou e um vermelho tomou seu lugar. Deus disse: Maldita é a terra por tua causa. Em tristeza comerás dela todos os dias da tua vida. Em tristeza. Ou seja, não tem mais paz. Em tristeza comerás dela todos os dias da tua vida. Mas esse símbolo, cavalo vermelho, se aplica de maneira mais direta após o dilúvio, pois toda a superfície da terra foi inundada pelo dilúvio. Então, a maldição, de maneira mais acentuada, se viu após o dilúvio, né? A superfície da terra ficou transformada com o dilúvio. Uma terceira maldição terrível repousou sobre ela, em consequência do pecado. Começando a água a baixar, as colinas e montanhas ficaram rodeadas de um vasto mar ameaçador. Então, o cavalo, esse período, segundo o cavalo, tem uma aplicação mais direta depois do dilúvio, quando a terra foi amaldiçoada pelo dilúvio. Ellen White, falando disso, no livro Patriarcas e Profetas, página 108, afirma: a terra apresentava um aspecto de confusão e desolação, impossível de descrever-se. As montanhas, que haviam sido tão belas em sua perfeita simetria, ficaram despedaçadas e irregulares. Pedras, lajes e rochas irregulares estavam agora espalhadas pela superfície da terra. Em muitos lugares, colinas e montanhas tinham desaparecido, não deixando vestígio do lugar em que se achavam. Planícies haviam dado lugar a cadeias de montanhas. Essas transformações eram mais acentuadas em alguns lugares do que em outros. Onde estiveram os mais ricos tesouros da terra, em ouro, prata e pedras preciosas, viam-se os mais acentuados indícios da maldição. E sobre os territórios que não eram habitados, e aqueles em que houvera o menor número de crimes, a maldição repousou mais brandamente. Então vemos essa maldição, essa condenação que trouxe o dilúvio, a superfície da terra foi transformada. Aí está os textos, né? Patriarcas e Profetas, página 108. Por isso estamos fazendo esses estudos em forma de aula de profecia, né? Com os textos para você analisar. Nesse caso, é um texto que acabamos de ler da serva do Senhor, Ellen White, que explica sobre esse aspecto da maldição que nós estamos estudando agora no cavalo vermelho. Lembrando que ela mesma diz que, em outro texto, que esse livro, o rolo, contém a história de toda a humanidade. Então, segundo o cavalo vermelho, com seu cavaleiro, que tem uma grande espada na mão, e que recebeu o poder de tirar a paz da terra, simboliza essa parte ali, ok? Não simboliza o segundo século da era cristã, porque, como podemos dizer, que foi dada a ordem de tirar a paz da terra, já que com mais de 4.000 de história de guerras, de lutas entre as nações, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e a Síria, Egito. Então, já naquele tempo, não tinha paz na terra, não tinha paz, já não tinha paz. Com a entrada do pecado, não tinha paz na terra. Então, a aplicação do segundo selo, querendo dizer que se aplica agora no segundo século da era cristã, que vem depois do primeiro período da igreja, aí vem o segundo cavalo, e foi dado o poder de tirar a paz da terra. Isso não tem lógica. Por isso, vamos ficar no que diz a palavra de Deus. Tirar a paz da terra, isso se cumpriu primeiro com a entrada do pecado e depois com a confusão da terra, da Torre de Babel, quando o mundo, as nações, vão se dividir
vão se dividir em raças, tribos, e línguas e nações, e aí vão começar a lutar a grande espada na mão do cavalo, né? Vamos provar isso através do nosso estudo hoje, né? Vamos seguir agora. O cavalo vermelho representa, de maneira mais específica, o período após o dilúvio, né? Vamos agora. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao que nele se assentava, foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Assim que o pecado entrou no mundo, na família humana, ele se multiplicou rapidamente como a árvore frutífera. Que grande diferença entre o primeiro cavaleiro e o segundo. Já não tem uma coroa na cabeça no segundo, né? Mas sim uma grande espada na mão. O justo Abel foi o primeiro a cair por ela, pela espada, né? Primeiro a ser morto, né? Mas como símbolo, tem uma aplicação mais direta após o dilúvio. Ele encontra seu perfeito cumprimento na Torre de Babel. Ok? Então aqui você vê qual foi o motivo da Torre de Babel. Deus prometeu que não ia mais destruir a terra com o dilúvio. Gênesis capítulo 9, verso 11. Eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio. Nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Isso foi a promessa de Deus. Ok? E dando o arco-íris, que hoje, infelizmente, está sendo usado com outros fins, que não é o fim original de Deus, né? Propósito original, que é a aliança de Deus entre os seres humanos e ele, que não haveria mais um segundo dilúvio, uma destruição por um dilúvio. Então isso foi. Mas eles não acreditaram, desconfiaram de Deus. Primeiro, não acreditavam que Deus ia fazer um dilúvio. E depois do dilúvio, agora não acreditam que Deus não ia mais destruir a terra por um dilúvio. O pecado realmente é algo terrível. Vamos lá. Sua incredulidade na palavra de Deus, falava por Noé, os impeliu, desafiando a Deus, a construir a Torre de Babel, como uma defesa contra um segundo dilúvio. O descontentamento de Deus com a ignorância do seu poder e a incredulidade em sua palavra fizeram com que ele destruísse a torre e confundisse sua língua. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, verso 8 e 9. A confusão na Torre de Babel deu origem às raças e línguas. Quando se dividiram em tribos separadas, os vizinhos começaram a discutir e disputar uns com os outros. À medida que se tornaram nações, sua disputa se transformaram em guerras. A grande espada do cavaleiro. As guerras entre as nações e tribos que nasceram a partir da Torre de Babel. Uma coisa bem lógica, uma coisa que tem coerência. Então, o segundo cavaleiro que recebeu a grande espada, a quem foi dita a palavra para tirar a paz da terra, simboliza essa disputa entre as nações que surgiram depois da Torre de Babel. Lembrando, no início, não tinha, até mesmo depois do pecado, quando os homens se multiplicaram, não tinha nações, havia só um povo, uma só língua. Até a Torre de Babel era só uma língua. Ou seja, havia discussão entre eles? Disputa? Sim, claro, tinha. Pecado traz discussões. Pecado traz morte, confusão. Mas quando se dividiram entre nações, línguas e povos, então as discussões se intensificaram. E essas guerras, essas lutas entre uma nação e outra, então se tornaram cada vez mais acentuadas com a divisão, a confusão da Torre de Babel. Então, por isso, o segundo cavaleiro, com a grande espada na mão, que é a guerra, ok? Tem o seu cumprimento de maneira mais direta a partir da Torre de Babel, após o dilúvio, no caso, né?
especialmente com a divisão das nações, e até hoje essa espada, né, a grande guerra, ainda está em função, ok? As guerras, as lutas, as agitações até hoje, né? Assim, o período sob o cavalo vermelho deu origem à agitação existente entre as nações. Por isso foi-lhe dado a poder para tirar a paz da terra e para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Assim, a evidência prova que o cavalo vermelho representa o período depois do dilúvio e o cavaleiro, seus habitantes, correspondendo com o leão, Babilônia, e mais tarde com o urso, Medo-Pérsia, e no início do governo Pérsia, as discussões anteriores irromperam em guerras sangrentas. Assim, as palavras das costelas na boca do urso, levanta-te, come, devora muita carne, Daniel 7, verso 5, tiveram um cumprimento perfeito, seja a grande espada, né? A paz foi tirada da terra pela grande espada na mão do cavaleiro do cavalo vermelho. Essa é a explicação coerente, histórica, bíblica e apoiada pelo espírito de profecia, que diz que o registro dos 7 selos tem toda a história da humanidade desde o início da Terra até o fim. Ok? Agora, vamos entrar no terceiro selo, o cavalo preto, né? O cavalo preto. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi a terceira besta dizer: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha na mão um par de balanças. O cavalo branco é um símbolo da pureza, sendo submergido pelo vermelho, que é um símbolo do pecado. E o vermelho, sendo sucedido pelo preto, denota escuridão espiritual, cegueira mental. Portanto, a cor preto significa uma concepção equivocada da personalidade de Deus. Ok? Isso é verdade, porque o branco, o oposto, né, do preto, ou seja, a inocência, a concepção clara que Adão e Eva tinham de Deus logo no início é substituída pelo cavalo preto, no caso, que é uma escuridão espiritual, uma cegueira mental. Quando o homem mergulhou no pecado, seus poderes morais e espirituais foram enfraquecidos na medida em que sua visão da presença invisível de um Deus foi apagada. A corrupção espiritual, as inclinações imorais do pecador exigiam uma divindade visível para redimi-lo da ruína eterna. Assim, a adoração do único ser invisível e onipotente foi abandonada e a adoração de ídolos foi substituída. Esse estado de escuridão espiritual havia subjugado os habitantes do nosso mundo nos dias de Abraão, apenas cerca de 300 anos depois do dilúvio. Como não há registro de idolatria antes desse tempo, lendo a Bíblia você não vai encontrar o registro de idolatria assim, escuridão tão intensa, tão forte. Lendo a Bíblia você não vai encontrar. O cavalo preto deve representar o período entre essa data e a era cristã. Evidentemente, Israel, segundo a carne, vem sob o período do cavalo negro, do cavalo preto. Em cada instância, quando o mundo atingiu o clímax da decepção, o clímax da decepção satânica, Deus, em sua misericórdia e amor pelos pecadores, foi compelido a fazer certos esforços para preservar o tempo da graça humana. Naquele tempo, ele não podia destruir os pecadores da face da terra e ainda assim manter sua promessa a Noé. Para assegurar a preservação da aliança, ele chamou Abraão da idolatria à adoração do verdadeiro Deus, começando uma nação separada por uma família semelhante à de Adão e Noé. O resultado foi que os 12 patriarcas de Israel surgiram, dos quais Deus fez uma grande nação. Então, daí vê o surgimento
da nação israelita para dar uma resposta a essa escuridão espiritual quase que universal durante o período do cavalo preto. Apocalipse capítulo 6, verso 5 diz assim, na última parte: E olhei, eis um cavalo preto, e que estava montado nele tinha na mão um par de balanças. Vamos falar agora das balanças na mão do cavaleiro. Ok? Como a coroa e o arco do cavaleiro branco se referem a seus privilégios, e a grande espada na mão do cavaleiro vermelho mostra sua obra, ok? As guerras, as confusões das nações até hoje. Assim também as balanças na mão do cavalo preto devem ter referência ao povo e às suas características naquele período. As balanças são utilizadas para fins comerciais, portanto, o símbolo denota a primeira introdução de uma ideia comercialista, fazer comércio. Antes, por volta do tempo de Abraão, o comércio entre as nações era praticamente desconhecido, mas no período representado pelo cavalo preto, esta ideia nasceu. A raça fenício-semita, os fenícios, né, os Tiro, Sidom, é acreditada com a descoberta sempre crescente com Sidom e Tiro com seus principais centros comerciais. Quem tomou esse conselho contra Tiro? A cidade coroadora, cujos mercadores são príncipes, cujos mercadores são os dignos da terra. Então, os Tiros, a raça Ciro-fenícios, foram eles que trouxeram o alfabeto, né? Nós sabemos disso, que eles vieram com a invenção do alfabeto e também com o fim de comercializar, né? Foram eles os grandes comerciantes da antiguidade, né? Isaías capítulo 23, verso 8 diz isso, né? E eu vi, agora vamos aqui explicar a frase: não danifiqueis o azeite e o vinho, que está no livro, que está também com relação ao terceiro selo, né? Foi dada uma ordem no meio desse selo, desse evento simbolizado pelo terceiro selo, foi dada uma ordem: não danifiqueis o azeite e o vinho. E houve uma voz no meio dos quatro animais, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o óleo e o vinho. Apocalipse 6, verso 6. De acordo com Apocalipse capítulo 4, verso 6, os 4 animais estão ao redor do trono. Portanto, o trono está no meio dos animais, dos 4 animais. Diz João: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Uma das coisas que ele ouviu foi: vê, não danifiqueis o azeite e o vinho. Portanto, todo o que o símbolo significa não é dos homens, mas de Deus, que foi quem ordenou, né? Não danifiqueis o azeite e o vinho. É um fato aceito por quase todos os estudantes da Bíblia que o azeite, agora vamos definir o que é azeite, vamos falar sobre o que é o azeite e o vinho, né? É um fato bem conhecido que todos nós sabemos que azeite é usado pelas Escrituras como um símbolo do Espírito Santo, como em Salmo 45, verso 7, Isaías capítulo 61, verso 1 a 3, Zacarias capítulo 4, verso 12, que vai falar do vaso de azeite, né? O vinho é usado como símbolo do sangue de Cristo, né? O vinho, né? E como a vida está no sangue, o vinho denota a vida eterna, encontrada somente no Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Por isso, na Santa Ceia bebemos vinho, né? Tira o pecado. Como Jesus diz: esse é o meu vinho, esse é o meu sangue, né? Dando o vinho, né? Para o discípulo: esse é o meu sangue. Então, o vinho aqui denota a vida eterna, que nós encontramos somente no Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Disse Jesus:
as palavras que eu vos digo são espírito e vida, ou seja, azeite e vinho. Por isso, simbolicamente falando, no terceiro período, com o cavalo preto, foi dada a ordem: não danifiqueis o vinho e o azeite. Okay? O que significa isso? Ou seja, não danifiqueis o Espírito, as palavras, né? As palavras de Deus, as palavras que vos digo são Espírito e vida. Vinho, ou Espírito e vida, azeite e vinho. Espírito, azeite e vida, vinho. Que nós encontramos somente, que de maneira simbólica, o vinho, simbolicamente falando, é a vida eterna, o sangue do Cordeiro, né? As palavras da Bíblia são... Vamos seguir com o texto aqui. As palavras da Bíblia são o Espírito e a vida. Portanto, o mandamento não ferir o azeite e o vinho tem referência à Bíblia, as palavras de Deus, o Espírito e a vida. Mas, por que a ordem foi dada a este cavaleiro em particular? Por que foi dada essa ordem exatamente nesse período? Por que não a um dos outros? Seja o primeiro, o segundo, ou talvez no quarto. Porque somente foi dada essa ordem no terceiro período, no período do cavalo preto. A única resposta que pode ser dada é que o período sob o cavalo preto e seu cavaleiro deram à luz a vida, a Bíblia. Ok? Então, a Bíblia se originou, foi escrita durante esse período. Lembra que a raça, os fenícios, né, inventaram o alfabeto, né? Você vê na enciclopédia Gibbons, fala disso. Então, a ordem foi obedecida e a Bíblia veio. No tempo da idolatria e da densa escuridão espiritual, Deus, em seu amor que nunca falha, abençoou a família humana pelo dom da sua palavra escrita para uma luz ao mundo. A voz do trono: não danifiqueis o azeite, ou seja, a palavra de Deus, e o vinho, a vida, é a voz da Bíblia e as palavras de Jeová. A parte restante do versículo, deixa eu explicar outro dia. Então aqui, não danifiqueis o azeite e o vinho, está se referindo à palavra de Deus que foi escrita, que foi dada durante esse período. Por isso Jesus diz: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Espírito, azeite e vida, o vinho, que simboliza o sangue do Cordeiro, que nós somos salvos, que teremos a vida eterna somente através do sangue do Cordeiro. Bela ilustração, poucas palavras, mas que explica um evento histórico sem precedente na história, né? A Bíblia, o surgimento da Bíblia durante o período do terceiro cavaleiro, ok? A simbologia do quarto selo será explicada no próximo vídeo. Vamos ficar aqui, não queremos fazer vídeos muito longos, porque o povo anda na correria, não tem tempo. Então vamos ficar aqui por hoje. Vemos o cavalo, os cavalos, né? Vermelho e preto, né? O cavaleiro vermelho com a grande espada na mão, que foi dada a ordem de tirar a paz da terra, né? Que simbolizam as guerras existentes entre as nações desde o início, né? Desde que o pecado entrou, né? Começando matando Abel, e de maneira mais específica, quando o povo, a terra foi dividida entre as nações, e aí começou a grande espada, as guerras entre as nações até hoje. Okay? E o cavalo preto, né, que simboliza o terceiro período, e a balança simboliza o comércio, né, a invenção do comércio. E durante esse período foi também inventado o alfabeto, a escritura, né, foi inventada durante esse período do terceiro cavalo. E com a invenção do alfabeto também a Bíblia foi escrita. Por isso foi dada a ordem
não danifiqueis o azeite e o vinho. E Jesus diz, as palavras que vos digo são o espírito, azeite, e o vinho, o sangue de Cristo. Por isso, na Santa Ceia, você e eu tomamos o vinho, que simboliza o sangue de Jesus. Ok? De maneira simbólica, o azeite é Espírito Santo. E de maneira simbólica, o vinho ali simboliza o sangue de Jesus. Então, as palavras da Bíblia é vida. As palavras que nós encontramos na Santíssima Palavra de Deus é realmente o Espírito e vida. E foi nesse período do terceiro selo que foi dada a ordem de não danificar o azeite e o vinho. Deus abençoe vocês, que possamos realmente entender o que está em jogo na interpretação desse selo. Não se deixem enganar com a ideia de que os selos começam com a igreja cristã. Não é assim. É a história do mundo. É os diferentes períodos da história da Terra, desde o início até o fim. Manuscritos Inéditos, volume 9, página 7. Vamos finalizar o nosso estudo com uma oração do nosso querido irmão Sidney. Vai fazer uma oração para finalizar o estudo de hoje. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima apresentação, que vai falar agora sobre o quarto cavaleiro, né? Na série do estudo Os Sete Selos. Deus abençoe.